Bom dia, pessoal. Tudo bem? O tema da aula de hoje é gráfico de barras. Vamos tentar entender um pouquinho desse tipo de gráfico, tá? Nas últimas aulas a gente falou sobre gráfico de setores. Bom, o gráfico de barras é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. As barras podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Ele é utilizado, em geral, para representar dados de uma tabela de frequências referente a uma variável qualitativa. Nesse tipo de gráfico, cada barra retangular representa a frequência ou a frequência relativa da respectiva opção da variável, ou o valor da variável. As informações são distribuídas linearmente. Bom, a gente vai ver agora alguns exemplos aqui. Nesse gráfico, o consumo de energia nos últimos 7 meses, aqui o que a gente tem é um gráfico de barras horizontais, tá? Só um detalhe, quando falou ali variação linear ali, quer dizer o seguinte, esse de 240, esse valor de 240, esse retângulo de 240 aqui, ele tem que ter o dobro do tamanho do de 120, tá? Então, o comprimento desses retângulos, eles são proporcionais aos seus valores. Quanto maior o valor, maior vai ser o comprimento dele. Em relação às larguras, elas têm que ser todas iguais, tá? Então, a diferença aqui é só no comprimento do meu retângulo. Já no gráfico à direita aqui, eu tenho um gráfico em que os retângulos estão na vertical. Então, esse gráfico ele pode ser chamado de duas formas: gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas, tá? Que fique claro aqui. Se for na horizontal ou na vertical, pode ser chamado gráfico de barras. Agora, no caso da horizontal, a gente chama exclusivamente de colunas, tá? Então, esse daqui, ou colunas ou barras verticais, e esse aqui, barras horizontais, ou simplesmente gráfico de barras, tá? Não existe diferença sob o ponto de vista da construção, já que os dois usam retângulos proporcionais aos eventos retratados no gráfico, de acordo com uma escala previamente estabelecida. A escala aqui, nesse caso, foi de 50 em 50, nesse caso aqui foi de 2 em 2. A única diferença é que o gráfico em coluna necessariamente tem que ser vertical. Então, para ser chamado de coluna, tem que estar na vertical. Enquanto o de barra, tanto pode ser na vertical quanto na horizontal. Os dois são chamados de gráficos de barras. Beleza? Então, aqui um primeiro exemplo. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Os resultados dos professores no curso preparatório estão aqui. Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove 70% dos seus alunos, que, por sua vez, são professores especializandos. Sabe-se que os aprovados são apenas aqueles que tiveram resultado ótimo ou excelente. Então, aqui, ó, ótimo ou excelente. Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? A resposta pode ser sim, pode ser não. Então, eu preciso saber qual que é o desempenho dos professores aqui. Então, eu sei que 6 professores tiraram a nota ótimo, né? Foram ótimos no curso. E um foi excelente, tá? Bom, mas isso no universo de quanto? 6 com 4, 12. Ó, 6 com 4, 10, com 2, 12, mais um 13. Então, esse aqui, ó, ele representa 6 no universo de 13, tá? O ótimo. E 6 no universo de 13, ou 6 dividido por 13, dá 0,462. Ou seja, 46% dos alunos, ou dos professores, alunos, eles foram ótimos, tá? Tiveram a nota ótima. Bom, em relação aos excelentes, será o mesmo procedimento. Eu vou dividir 1 por 13 e vou calcular esse valor aproximado. Obviamente, fiz aqui até com calculadora, tá? Deu 0,077 para transformar em porcentagem duas casas para a direita. Então, eu tenho 7,7% dos alunos, tá? Tiraram nota excelente. Assim, eu tenho um total aqui de 53,9%. Então, 53,9% dos alunos ou foram ótimos ou excelentes. Mas isso não é suficiente para passar, porque para passar precisava de ter 70%, tá? Então, eu já cancelo essas duas aqui, ou essas três, na verdade, ficou essas duas. Aí ele está assim, não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%. Bom, foi 53,9%. Então, acho que uma aproximação razoável, principalmente considerando aqui a próxima.
Não, pois o percentual de professores aprovados foi de aproximadamente 40%. Não, o 53,9 está muito mais próximo de 50 do que de 40. Ok? Bom, construindo um gráfico de barras. Então, como que eu construo um gráfico de barras? Então, vou pegar um exemplo aqui. Um campeonato de futebol amador está sendo disputado na cidade de São Paulo. Cada equipe já disputou 5 jogos e alguns atletas surgiram como candidatos à artilharia. A tabela abaixo representa os 5 primeiros goleadores da competição até o momento. Jogador Amoroso, 3 gols. Bebeto, 3 gols. Dodô, 4 gols. Denilson, 5. E Ronaldo, 2. Então, quais seriam as instruções para construir um gráfico? Bom, primeiro, eu preciso de um título. Nesse caso aqui, o título pode ser número de gols, tá? O título tem que representar a ideia principal do gráfico, da informação do gráfico. Bom, o eixo horizontal apresentará o nome dos jogadores. Então, Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. O eixo na vertical apresentará a quantidade de gols. Deve-se seguir uma escala, tá? Pode ser de 1 centímetro equivale a 1 gol. A barra refere-se a 5 gols, deverá medir 5 centímetros. Então, eu preciso estabelecer uma escala, tá? Quando os valores são pequenos, eu posso ir de 1 em 1. Às vezes, se for menores ainda, eu posso ir de meio em meio. Se são valores muito altos, eu vou de 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000. Depende dos valores, tá? Que você tem aí que preencher em relação a essa frequência absoluta. Bom, para finalizar, como temos 5 jogadores, o gráfico deverá ter 5 barras. Então, uma barra para cada jogador. Bom, considerando aqui, então ficou assim. Foi de 1 em 1, tá? Aqui, obviamente, eu fiz com um software, mas você pode fazer isso manualmente se quiser. Você traça aqui na horizontal, tá? Uma reta aqui na horizontal, uma na vertical. Essa na vertical aqui é onde eu vou representar os gols. Eu posso de 1 em 1 centímetro. Se você quiser aproveitar a linha do caderno de você, vai ser aproximadamente 0,8 centímetros aí, tá? E aí você vai desenhar um retângulo aqui e ele vai para representar o Amoroso até o 3 gols aqui. No caso do Bebeto também 3 gols, Dodô teve 1 gol a mais, 4, Denilson teve 5 gols e Ronaldo teve apenas 2. Ficou aqui. Tá? Bom, vamos fazer alguns exercícios ainda envolvendo gráficos de barras. Uma empresa publicou 2 gráficos no final do primeiro semestre de 2008. O primeiro com a arrecadação e a despesa de cada mês e o segundo com o saldo correspondente, positivo ou negativo, para indicar o lucro ou prejuízo. A minha sugestão é, pessoal, dê um pause agora e tente fazer o exercício. E vai fazendo isso slide por slide, tá? Já que esses livros não estão esses exercícios não estão no livro de vocês. Se eu não me engano, vai haver um exercício só que vai estar aqui no livro de vocês, então é preferível que vocês criem essa dinâmica. A partir do gráfico, respondam: em que mês ou meses a arrecadação for maior? Bom, esse é o gráfico da arrecadação, esse daqui, ó, esse mês aqui, esse que tiver a maior arrecadação, né? No caso, fevereiro e maio. Em que mês o saldo foi menor? O saldo foi menor, então observe que o gráfico de saldo está aqui. O menor é o que está mais negativo aqui, ó, menos 20 aqui, que é o de junho. Letra C, em que mês a despesa foi menor? As despesas são essas que estão aqui, ó, colorido com um pouquinho mais escuro, tá? Então, ele quer a menor despesa. Bom, a menor despesa aqui, e eu acho que na hora que foi preenchido aqui, foi preenchido errado, tá? A menor despesa é aqui janeiro, tá? Então, tem um erro aqui, ó. Que não tá junho, não. É janeiro. Tá? Que é a menor despesa. Não a maior despesa. A menor despesa é essa aqui. Qual a diferença entre os saldos de janeiro e março? Bom, saldo é esse gráfico. Janeiro aqui é 10 e março é aqui, ó, menos 10. Tem que tomar cuidado. Diferença e subtração. Então, vai ser janeiro menos, abre o parênteses, março. E aí, ó, eu vou ter um menos fora e um menos dentro. O oposto do menos 10 é o mais 10. Por isso que fica positivo. É como se eu estivesse medindo a distância daqui até aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Medindo esse comprimento todo aqui. 10 para cá, mais 10 para cá, dão 20. Ok? Bom, deixa eu só arredar um pouquinho para cá. Não sei se vocês percebem, mas são muitas as questões que aparecem no Enem envolvendo estatística, tá? Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 e 21 horas, durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico da coluna abaixo. Então, olha só, eu tenho TVA, TVB, TVC, TVD e nenhum canal, né? Então, aqui eu tenho alguns valores. O número de residências
atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente, então vou ter que jogar uma aproximação aqui, né? Então, por exemplo, eu posso sempre arredondar para baixo ou para cima. Aqui eu posso optar por arredondar por 20 a TVA, tá? Isso é aproximado. Aqui, ó, eu poderia pôr por 20, por 30. Aqui é exatamente 20, aqui tá fácil de eu trabalhar. Aqui é 100. Mas todos os outros aqui, ó, eu posso arredondar isso aqui para 20 também. Então, fazendo essas aproximações, ó, aqui, arredondei para cima, 30, aqui para cima, 30. E aqui é até bem provável que seja 30, tá? Aqui é menos de 30. Aqui 20, aqui 100 e aqui 20, né? Arredondei para cima. Como eu arredondei isso para cima e esse daqui, eu aumentei esse aqui, diminuí esse aqui, né? Esse aqui, por exemplo, pode ter sido reduzido, poderia ser um pouquinho mais de 30, então vai dar uma aproximação boa. Observe que os valores não estão tão próximos assim. Ah, professor, e se eu tivesse pensado aqui? Bom, 30 mais ou menos aqui. Eu até acho que aqui é 30, mas vamos supor que aqui fosse 25. Ah, e aqui não é 20, né? Então vou pôr um 18 aqui, né? Se você somar esses valores aqui, vocês vão ver que vocês não vão ficar exatamente com 200, mas vão ficar próximo de 200, que não tem problema nenhum, né? É questão de aproximação mesmo, tá? Só tem que tomar cuidado para não valorizar demais o valor, as colunas aqui, né? Não, por exemplo, aqui é mais ou menos 30, eu vou lá e coloco 35. Aqui é mais ou menos, é menos de 30, eu coloco 30. Então, aqui é próximo de 20, eu coloco 20. Se eu começo a colocar, subvalorizar demais essas colunas aqui, eu acabo caindo para a letra E aqui, então tem que tomar esse cuidado. Mas se você tiver uma noção boa de aproximação aqui, você vai sempre ficar próximo de 200. Pode ser que não seja exatamente 200, mas você chegaria na resposta correta. Bom, no gráfico de barras seguinte, apresenta-se a distribuição de 120 alunos por modalidade de desporto que, na escola de Pedro, participaram no projeto de desporto escolar. Aqui está falando de desporto, então, gente, isso aqui eu acho que quando eu peguei isso aqui, não sei se a escrita aqui, ó, tá diferente, né? Não sei não, a escrita que tá diferente da nossa, tá? Então, não se preocupe com as escritas aqui. Na verdade, quando eu peguei aqui, estava escrito até handball, estava sem um H. Sabendo que o número de alunos praticantes de voleibol é o dobro do número de alunos praticantes de handball, determina o número de praticantes de cada uma dessas modalidades. Bom, então, se o voleibol é o dobro do handball, eu posso colocar assim, representado assim, voleibol X, handball 2x, e aí eu sei que são 120 alunos, certo? Então, aqui, se eu coloquei x aqui, eu coloquei 2x, 48 mais 18 mais x mais 2x mais 9 tem que dar 120. Então, essa é a minha equação. Eu vou passar o 48 e o 18 para lá, e o 9, desculpa, para lá. Do lado esquerdo vai ficar o x e o 2x, que vai virar 3x. A subtração de 120 vezes todos esses valores vai dar 45. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Isso dá 15. Tá? O que ele está querendo? Determina o número de praticantes de cada uma dessas modalidades. Então, voleibol é 15 alunos, handball é o dobro. Tá? E, na verdade, não. Praticante de voleibol é o dobro dos praticantes. Só trocando aqui, então, desculpa. Aqui, na verdade, é 2x, aqui é x. Tá? Aí, aqui vai ser handball. Handball. Tá com E aqui. E aqui, o de baixo vai ser voleibol, que voleibol que é o dobro, tá? Desculpa aí o erro de digitação. Voleibol. Ok? Bom, acredito que essa é a última questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis, 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então, sim, 67, não 25 e 8% não se avaliar. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Bom, não foram respondidos 25 para o universo de 279, tá? Então, dos 279 internautas que responderam à enquete, 25% disseram não. Então, basta calcular 25% de 279, que é multiplicar por 0,25 ou dividir por 4, já que 25% é 1/4. Isso dá 69,75. Só que esse valor ele pode ser aproximado, né, para 70 internautas. E aí, ó, 70 internautas é menor do que 23? Não. Maior do que 23 e menor do que 25? Não. Maior do que 50 e menor do que 75? Sim. Não é maior que 100 nem maior que 200. Ok?
Mais uma questãozinha aqui, na verdade acho que tem mais duas. A professora de matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos do 7º ano A e B. O gráfico seguinte mostra os resultados obtidos por ela. Com base no gráfico anterior, é possível dizer que... Isso é uma questão extremamente simples aqui, tá? O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o hip hop? Não, é o pop. A maioria dos alunos prefere sertanejo? Não, acabei de dizer que é pop. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop? Sim. O estilo musical menos ouvido é o MPB? Não, é o sertanejo, tá? Então, uma questão apenas de observação. Vão aparecer ao longo da vida escolar de vocês questões um pouco mais complexas, outras um pouco mais simples como essa, tá? Bom, outra questão do Enem. Os dados do gráfico foram coletados por meio de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 ou mais. Bom, aí eu tenho as regiões e aqueles que responderam que possuem e aqueles que responderam que não possuem, tá? Supondo que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel? Bom, então o Sudeste está aqui, tá? Possuíam está aqui, ó, 56. Então, é 56 dos 14.900, tá? Analisando o gráfico, é possível verificar que 56% dos estudantes entrevistados possuíam telefone móvel. Logo, 56% do total de entrevistados, 14.900, que é igual a 8.344. Portanto, 8.344 dos entrevistados da região Sudeste possuem telefone móvel. Letra D de dado. Ok? Pessoal, no mais, muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.